Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre um teorema, que é o teorema de Riemann. E o teorema, ele diz que quando você tem uma série de números reais, que podem ser positivos ou negativos, cuja soma dos valores absolutos é divergente, porém, a soma em si é convergente, quando você tem uma série assim, ela se comporta de uma maneira muito estranha. E o teorema explicita o quão estranho, o que se quer dizer com estranheza do comportamento da série, demonstrando que você pode rearranjar a maneira como você está fazendo as somas parciais, você pode pegar termos mais adiante e colocar ele aqui, fazendo somas parciais rearranjadas, de modo que essa nova sequência de somas parciais, que são obtidas com os mesmos números da tua série, só que arranjados numa ordem diferente, ela converge para qualquer coisa. Dito de outra forma, dado uma série que a gente chama de não absolutamente convergente, existe, para qualquer número real C, existe um rearranjo da sequência, tal que a nova série, a série rearranjada, converge para C. Fato no Houdini, vocês vão ver uma versão ainda mais potente desse enunciado, que diz que não só você consegue fazer a sequência convergir para C, mas você consegue fazer com que o lim sup e o lim inf sejam iguais a quaisquer coisa. Então, você consegue fazer com que a série rearranjada divirja, fazendo com que o lim sup e o lim inf sejam qualquer coisa pré-escrita. Tá? Então, as séries que convergem não absolutamente, elas se comportam de uma maneira completamente oposta à intuição que a gente tem de somas, tá? Não tem distributividade, não tem associatividade, nenhuma das propriedades para as somas finitas vale para esse tipo de série. O teorema de Riemann é um pouco um floreio para deixar isso bem claro. Tá? Então, a gente vai construir um pouco essas ideias ao longo da aula de hoje. A primeira coisa que eu vou fazer é estudar as séries que convergem absolutamente. Tá? Então, a gente vai ver que a convergência absoluta, ela tem todas as propriedades que a gente espera que uma soma finita tenha. Vou começar fazendo um pequeno teorema, antes de falar, inclusive, das séries que convergem absolutamente convergentes, só para conseguir exemplos de uma série que converge não absolutamente, tá? Para motivar tudo que a gente vai fazer em seguida. Então, primeiro eu vou começar fazendo um lema. Diz o seguinte: suponha que você tem duas sequências, AN e BN. Então, são sequências de números reais. E você define a sequência cujos termos são as somas parciais da série gerada pela sequência AN. Então, somatório de L variando de 1 até N. Deixa eu, por uma questão de combinatória, eu vou precisar que as séries comecem em zero aqui, tá? E eu vou definir o número A-1 como sendo zero também. E aí, o que o lema prova é uma fórmula que relaciona a seguinte coisa: somatório de AL e BL para L variando de P até Q. Então, ou seja, se P é menor do que Q e P é maior do que zero, tá? Você vai ter isso aqui. Esse somatório é igual ao somatório de AL, que multiplica BL menos BL mais 1, mais, vou fazer um link, só para a fórmula não ficar na página seguinte, AQ
vezes BQ menos AP menos 1 vezes BT. Então, é isso que diz o enunciado do lema. Então, é só uma fórmula, uma maneira de você reescrever essa série que são o produto termo a termo das séries A e B, das sequências A, N e B. E a demonstração é mais ou menos assim. Observa o seguinte, quando você está fazendo, é um pouco, a motivação para fazer esse enunciado, ela vem um pouco, repara, você quer estudar a convergência da série dos produtos, tá? Do produto termo a termo entre as sequências A, N e Bn. É isso que essa série que está circulada em vermelho está fazendo, é a série dos produtos termo a termo das sequências A, N e Bn. E você está olhando de P até Q, então você está olhando de um termo até outro termo. O que está implícito aí? Está implícito que você está procurando aplicar o critério de Cauchy. Repara, e aí você está conseguindo, não sei se vai aparecer, apareceu. Você está conseguindo relacionar, né, a soma de P até Q, dos termos da série que você está estudando, com a diferença entre os termos BLs, tá? As somas parciais de A, e um pouco ali, um pedaço finito ali, que tem a soma parcial de A até o Q, a soma do B, e a soma parcial de A até o P menos 1, tá? Então, essencialmente, aparece as somas parciais de L, de P até Q menos 1, e a soma parcial nos extremos, Q e P. Tá? Onde Q e P são índices aí que vão marcar de onde até onde você está indo na sequência para fazer o critério de Cauchy. Então, aí observa o seguinte, que você pode escrever o somatório de L de P até Q, de AL dele, você pode escrever ele da seguinte forma, isso vai ser somatório de L variando de P até Q menos 1, de AN, que multiplica DN, perdão, a primeira coisa que você tem que observar é isso aqui, ó, como AN, vou colocar assim, AL menos. Repara que o termo AL, né, da sequência com A maiúscula, é a soma parcial até tempo L da sequência A. Então, quando você faz a diferença entre a soma até de 0 até L, de 0 até L menos 1, isso dá exatamente o termo AL, né? E aí você pode escrever isso assim. Isso é igual a AL menos 1 vezes BL. E isso, por sua vez, você pode, isso que está em cima, né? Você pode reescrever isso como o somatório de L variando de P até Q de ALBL. Só que esse somatório que eu escrevi, ele não é igual ao somatório que está escrito ali em cima, né? Primeiro porque eu só fiz a distributividade. Só que eu posso juntar todos os termos que vão sobrar, assim, no somatório de L variando de P menos 1 até Q menos 1, simplesmente porque eu fui até Q, então eu tenho que somar 1 no B aqui, né? Então aqui eu vou ter AL, B,
L mais 1. Então, se você observar, você está fazendo, quando L igual a P aqui, você está fazendo o AP menos o AP menos 1, com BL mais 1, tá certo? Eu só reordenei os índices no somatório. Então, quando você faz L igual a P no primeiro somatório e L igual a P menos 1 no segundo somatório, você tem exatamente o primeiro termo do somatório de cima. Essa astúcia que tem aí é só simplesmente uma mudança de variável, né, como se fosse uma mudança de variável no somatório finito. Tá? Então, é legal isso porque esse é um argumento combinatório que é análogo ao argumento de mudança de variáveis que a gente faz nas integrais. Né? Você simplesmente remuda o nome da variável para poder enxergar o somatório com uma outra cara. Repara que os dois somatórios dessa última igualdade, eles têm exatamente Q menos 1 termo. Porque o primeiro vai de, quer dizer, Q menos P mais 1 termos. Tá? Exatamente, porque eu subtraí, no outro somatório eu simplesmente desloquei um, tanto no começo quanto no final. Então, o tamanho da quantidade de termos do somatório não foi modificado. Tá? Só que a graça é que isso que está aparecendo nesse último somatório, a gente pode simplesmente rearranjar agora para ficar com um somatório de L variando de P até Q menos 1, onde eu vou colocar... Só que qual a graça que eu fiz aqui, né? Os termos estão sendo indexados pelo mesmo L, né? Na verdade, se eu olho a L, eu posso colocar o AL em evidência. Né? Só que isso é só um truque, tá? Porque o que está acontecendo é, quando L igual a P, eu tenho AP, BP. Quando L igual a P menos 1, eu tenho AP menos 1, BP. Tá? Só que, por outro lado, quando L igual a P mais 1, eu tenho AP mais 1, BP mais 1 no primeiro somatório. No segundo somatório, eu vou ter AP mais 1. Só que no segundo somatório, quando L igual a P, eu vou ter AP, BP mais 1. Que é exatamente o que estava para. Então, eu posso colocar o AP em evidência. Tá? Só que vai ficar faltando por isso o primeiro termo. O P-1 desse somatório menor, do somatório da direita. Aí. Então, eu posso colocar o AL em evidência e escrever que isso vai ser BL menos BL mais 1. Aí, perceba, é exatamente como se eu tivesse colocado o AL em evidência, só que quando eu escrevi isso aqui, está faltando dois termos, né? Está faltando o AQ-BQ e está faltando o AP-1-BP, que é exatamente que são exatamente, deixa eu colocar aqui, vou chamar de estrela, que é exatamente essa parcela que aparece aqui terminando a fórmula que a gente gostaria de provar. Deu para entender? Ou foi um pouco rápido demais? Então, essa parcela que eu chamei de estrela é o AP vezes PQ menos AP menos 1 vezes PP. Se você olhar, é exatamente o que falta nesse somatório que aparece aí para virar exatamente o que está escrito na linha de cima. Tá? E agora, como a gente vai estudar isso, fazer a posição, suponha que eu vou manter a notação, eu tenho duas sequências AN e BN, como eu lembro, tá? Que vão satisfazer essas hipóteses adicionais aqui. Hipótese 1 é a sequência AN, colocar assim, existe C maior que zero, tal que o valor absoluto de AN é menor ou igual do que C, ou seja, a sequência das somas parciais da sequência AN é limitada. Segunda hipótese, a sequência B ela é decrescente. E 3 converge para zero.
Então, o somatório de AN, BN converge. Então, a gente vai querer aplicar o critério de Cauchy, tá? No dado epsilon, exatamente como eu já tinha antecipado quando eu falei do lema que a gente estava fazendo, tá? Então, eu vou fazer o critério de Cauchy no dado epsilon. Existe N0, tal que N maior ou igual que N0 implica que Bn é menor do que epsilon dividido por 2C, onde C é o limitante superior da sequência das somas parciais da série AN. Okay? Logo, se Q for maior do que P, for maior ou igual do que N0, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, quando você fizer o valor absoluto do somatório de L variando de P até Q, de ALBL, pelo lema que a gente provou, isso vai ser o valor absoluto do somatório de L variando de P até Q menos 1, de AL, BL menos BL mais 1, mais AQBQ menos AP menos 1 BP. E aí a gente usa a desigualdade triangular. Então, isso vai ficar menor ou igual do que o somatório do que C vezes. Repara, quando eu fizer a desigualdade triangular, nessa primeira parcela, onde aparece o AL, cada um desses termos aqui é menor ou igual do que C, porque Q e P são maiores ou iguais do que N0. Então, a gente pode escrever que toda essa parcela aí é menor ou igual do que C vezes o somatório de L variando de P até Q menos 1 de BL menos BL mais 1. Só que essa parcela aqui e essa parcela aqui, essas parcelas que eu estou sublinhando em lilás, eu posso limitar elas por C vezes BQ, e essa aqui eu também posso limitar ela por C vezes BP. Lembra que os B's são maiores ou iguais do que zero, né? Então vai ficar tudo limitado aí por C vezes BQ mais C vezes BP. Okay? Só que essa sequência, essa soma que aparece aí, essa é uma soma telescópica, né? Você começa com BP menos BP mais 1, depois BP mais 1 menos BP mais 2, tá? E aí você vai fazer o final menos o inicial. Então vai ser o último termo, que é BQ menos BP. Ok? Então, quando você fizer a série telescópica, vai ser menor ou igual do que C, que multiplica BQ menos BP, mais BP, mais BQ. Portanto, fica igual a 2 vezes C vezes BQ, e isso é menor do que epsilon pela escolha do epsilon. Isso garante que o critério de Cauchy é satisfeito, portanto, prova que a série
é convergente. Tá? Alguma pergunta? Então, como corolário disso, tem o seguinte teorema. Suponha que você tem uma sequência de números reais 6 que seja decrescente, C1 maior ou igual a C2 em valor absoluto. Tá? Tal que, então, vou supor 1, vou supor 2, os termos da forma 2m menos 1, os termos ímpares são positivos, os termos pares são negativos. E 3. Isso que, se eu não me engano, é atribuído a Leibniz, né, como critério de Leibniz das séries alternadas. O teorema diz, então, a série somatória de Cn converge. É só você aplicar o teorema anterior, a n igual a menos 1 elevado a n mais 1. Tá? E Dn igual a Cn, porque a sequência Cn satisfaz exatamente as hipóteses do teorema. Tá? A sequência das somas parciais do AN vai ser limitada, né, porque a sequência das somas parciais da sequência menos 1 elevado a n mais 1 é 1 ou 0, né? Ou que a soma fica telescópica, então, nos termos pares, vai dar 1 menos 1, que cada dá 0. Nos termos ímpares, fica sobrando esse 1 ou menos 1, depende do que você vai fazer. Mas, enfim, fica uma sequência limitada. Ok? Bom, antes de eu avançar, deixa eu fazer um exemplo. Então, você tem que o somatório de menos 1 elevado a n dividido por n é finito. Tá? Isso mostra pra gente o seguinte: se você pega a série harmônica, né, do tipo 1 sobre n, se você fica intercalando os sinais, você coloca par, então, 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos 1 sexto, mais 1 sétimo, assim por diante, essa série converge. Porém, nota que a série dos valores absolutos dá exatamente a série harmônica e a série harmônica diverge. Isso é o que a gente chama de convergência não absoluta. A série converge, mas a série dos valores absolutos não converge. Tá? A gente vai estudar agora exatamente a situação oposta da convergência não absoluta, que é a convergência absoluta. Vou fazer uma proposição. Então, se você tem uma sequência AN tal que a soma dos valores absolutos converge, então a sequência converge. Essa demonstração, ela é simples, mas ela tem uma importância conceitual grande que eu vou comentar depois que eu fizer a demonstração. Tá? Repara, a gente acabou de ver um exemplo de uma sequência para a qual você tem convergência, mas, ou seja, a recíproca dessa proposição é falsa. Tá? Convergência não implica em convergência absoluta. Quando a gente fala convergência absoluta, é porque a gente está se referindo à convergência da série formada pelos valores absolutos de cada termo da sequência. Por isso que a gente usa essa expressão convergência absoluta. Então, uma série pode convergir e a série dos valores absolutos divergir, que é o exemplo que a gente acabou de fazer dos recíprocos de menos a série harmônica, né? Menos 1 elevado a n sobre n. Porém, a convergência absoluta implica em convergência. E por que a convergência absoluta implica em convergência? A gente aplica para verificar isso o critério de Cauchy. Então, dado epsilon,
existe N0, só que se N for maior do que N, maior ou igual do que N0, então, você vai ter que a sequência do somatório de L igual a N até M, os valores absolutos de AL é menor que epsilon. Mas isso implica, então, que quando você fizer o valor absoluto de L de N até N de AL, isso que, por sua vez, pela desigualdade triangular, é menor ou igual ao somatório de L de N até N do valor absoluto de AL, menor do que epsilon, e acabou. Então, agora eu quero comentar. Tem duas coisas que intervêm nessa demonstração. A primeira delas é a desigualdade triangular, que diz que o valor absoluto de uma soma é dominado pela soma dos valores absolutos. A segunda coisa que entra em cena é o critério de Cauchy para a convergência de séries. Quando você tem uma série, ela converge se somente se a soma de termos, né, a partir de um certo momento, a soma... A gente costuma dizer, refrasear o critério de Cauchy dizendo que quando você tem uma série de números positivos, né, como a série dos valores absolutos, que é convergente, é porque a cauda da série converge para zero. Isso é exatamente o que está sendo dito no critério de Cauchy. Por quê? O que você está somando quando você soma os termos de n até m, você está somando um pedacinho do que seria a cauda da série, né? Você está somando termos a partir de um momento longo, né? Ou seja, você, digamos que você esperou passar muito tempo, você pegou um termo que está lá longe na distribuição dos termos da sequência, você somou ele e mais outro termo que pode estar tão longe quanto você queira. Não tem importância. Essa soma finita de termos que vai do termo n0 em diante, ela vai ser sempre limitada por epsilon. Isso significa dizer que, quando você tem uma série de números positivos, que é convergente, a cauda dela tende a zero. Tá? E que a cauda da série é o somatório de todos os termos de um termo n em diante. Tá? Bom, o que eu quero comentar é o seguinte. O critério de Cauchy, ele é baseado no fato de que o conjunto dos números reais é um espaço métrico completo. Porque, como a gente viu, definição de espaço métrico é completo se toda sequência de Cauchy é convergente, como a gente viu, R é completo, toda sequência em R que é de Cauchy é convergente, e o critério de Cauchy diz que a sequência das somas parciais de uma série é uma sequência de Cauchy, portanto, converge. Ou seja, o segundo ingrediente fundamental dentro dessa demonstração é a completude de R como espaço métrico. E aí eu quero fazer um comentário seguinte. Se eu gastasse 10 minutos a mais no nosso curso, eu poderia ter definido uma coisa que se chama um espaço vetorial normado. Para ser mais pedagógico, eu deveria gastar uns 20 minutos a mais. Existe um conceito em matemática que é um espaço vetorial normado, é um espaço vetorial dotado de uma função que tem propriedades idênticas à da função valor absoluto na reta. É uma função que mede o comprimento dos vetores no seu espaço vetorial. Então, é uma função que associa a vetores não nulos comprimento positivo, ela é uma função que é homogênea, se eu estico o vetor do fator, o comprimento fica esticado pelo valor absoluto do fator, e ela satisfaz a desigualdade triangular. O comprimento da soma de vetores é menor ou igual que a soma dos comprimentos. A desigualdade triangular é análoga à desigualdade triangular de espaço métrico, porque o comprimento de um vetor deve ser interpretado como a distância entre ele e a origem do seu espaço vetorial. Em particular, todo espaço vetorial normado é um espaço métrico, onde a função distância é a norma da diferença entre os vetores. A distância entre dois vetores é a norma da diferença. Essa mesma demonstração que a gente fez, repara, ela conta com apenas dois ingredientes, a desigualdade triangular e a completude do espaço métrico. Portanto, se você tem um espaço vetorial normado que seja completo na métrica induzida pela norma, vale exatamente essa mesma proposição, com a mesma demonstração. Tá?
E esse é o teorema de análise funcional, é um teorema que diz que quando você tem um espaço de Banach, que é um espaço vetorial dotado de uma norma, tal que a métrica induzida pela norma é completa. Isso é o que as pessoas chamam, que a gente chama de um espaço de Banach. Em todo espaço de Banach, toda série de vetores que é absolutamente convergente é convergente. Tá? Então, às vezes, a gente fala de algumas coisas, né, num contexto mega específico, como aqui está, porém, aquilo transcende absurdamente. A gente pode ir de dimensão 1, que é o espaço vetorial no qual a gente está trabalhando, o espaço vetorial de dimensão 1, a gente pode ir de dimensão 1 para dimensão infinita, não enumerável. Tá? Sem esforço teórico adicional nenhum. Eu acho que esse é o poder da generalidade matemática. É importante ficar atento a isso. Às vezes, generalizar por generalizar não é uma coisa interessante, mas às vezes você consegue produzir resultados profundos sem nenhum esforço a partir de se atentando a possíveis generalizações daquilo que você está falando. Então, a gente pode fazer também um lema, uma proposição talvez seja mais adequada, dizendo o seguinte: se você tem séries convergentes, tá? Ou seja, se a série converge a N, converge para A, se a série Bn converge para B, então a série das somas parciais AN mais BN converge para A mais B. Então, eu vou deixar como exercício para vocês isso. A gente vai usar esse fato, tá? Tem um outro resultado que eu não vou comentar, porque você pode falar do que é o produto de duas séries, tá? Enfim, você tem que pensar um pouco em relação à propriedade distributiva para ver que faz sentido essa forma de produto, mas quando as séries convergem absolutamente, o produto delas converge para o produto das séries, tá? O produto dos limites. E eu não vou fazer essa demonstração, ela está feita no livro, vocês podem dar uma olhada. Eu acho que no livro do Elon, no grandão, também está feito. Tá? Mas eu quero falar agora dos rearranjamentos. Tá? Nesse momento, é o único momento, talvez até aqui do curso, onde eu vou seguir não o Rudin, mas eu vou seguir o Elon, a demonstração que eu vou fazer. E o enunciado, inclusive, está muito mais próximo da maneira como está feito no Elon do que no Rudin. Eu acho que aqui é o momento onde o Rudin pecou, na minha opinião, humilde, opinião pessoal, por procurar mais generalidade, você acaba obscurecendo, às vezes, a ideia. Tá? Então, deixa eu fazer uma definição. Se você tem uma sequência, tá? E você tem uma função φ dos naturais nos naturais, seja bijetiva, a sequência yn definida por yn é igual a x φ de n, é o que a gente chama de um rearranjamento. Da sequência xn. Tá? Ou um rearranjo, não sei exatamente. O livro do Elon usa uma terminologia levemente diferente, ele fala de séries comutativamente convergentes. Tá? Aqui eu não quero falar de convergência comutativa, eu quero falar
de rearranjamento de uma sequência. Eu estou levemente na dúvida se essa palavra existe na língua portuguesa, se alguém souber, mas enfim, rearranjo ou rearranjamento, a gente vai seguir falando, por enquanto, rearranjamento, até que alguém descubra a verdade e me fale. Bom, a ideia é brincar um pouco com a propriedade comutativa das somas finitas, né, no contexto de somas infinitas, tá? E acontece o seguinte, quando você tem uma série que converge absolutamente, e você faz um rearranjamento dela, não importa o rearranjamento que você faça, eu quero que vocês parem para pensar junto comigo aqui, na seguinte linha de pensamento, tá? Suponha que você tem uma série que é absolutamente convergente. Vamos chamar ela de Xn. Se você faz um rearranjamento qualquer dessa série, dessa sequência, vamos chamar de Yn. Por que a série Yn converge? Aplica o critério de Cauchy. Se você faz um somatório de Yn para n variando de P até Q, você está fazendo o somatório de X para φ de P até φ de Q, certo? Só que, como a sequência, como φ é uma bijeção, é uma bijeção dos naturais nos naturais, tá? E como a sequência x, se ela converge absolutamente, vamos dizer, existe um tempo a partir do qual o somatório dos termos, a cauda da série x, fica menor do que ε, tá? Por outro lado, existe um tempo n, a partir do qual φ de n vai estar sempre maior do que o tempo n0, no qual a cauda da série ficou menor do que o epsilon que você tomou para aplicar o critério de Cauchy. Feito isso, o que significa? Significa que quando você está fazendo a cauda da série y, você está fazendo a cauda da série x, na verdade. E, portanto, a cauda da série y também vai convergir para zero. Logo, você vai poder aplicar o critério de Cauchy à série y a partir do critério de Cauchy à série x. Mas isso porque a série é absolutamente convergente. Então, quando você faz o valor absoluto de Yn, você está fazendo o somatório dos valores absolutos de x, φ de P, até x, φ de Q. Mas se P e Q são suficientemente grandes, esse somatório é limitado pela cauda da série x, que é muito pequena. Faz sentido isso? Essa ideia, essa linha de pensamento, vamos tentar tornar essa ideia um pouco mais precisa, tá? Vou fazer uma proposição. Então, se o somatório dos valores absolutos de xn for finito, então, mantendo a notação da definição que eu acabei de fazer, a série Yn converge. Tá? Então, você toma epsilon, existe um n0, tal que se n for maior do que n, for maior ou igual do que n0, então você tem que o somatório de L variando de n até m do valor absoluto de xl é menor do que epsilon. Tá? Mas então, porém, existe um n1 natural, tal que se n for maior ou igual do que n1, então, φ de n vai ser maior ou igual do que n0. Tá? Se não existisse esse n1, você teria que φ de n seria menor ou igual do que n0 para todo n. Tá? Mas então φ de n seria limitada, portanto não seria sobrejetivo. Tá? É só o fato da φ ser uma abjeção. Okay? Bom, logo, se P for maior do que Q, for maior ou igual do que N1, então o somatório do valor absoluto de YL para L, deixa eu colocar aqui, até Q, de P até Q, tá? O valor absoluto é igual, bom, é menor ou igual que o somatório do valor absoluto de
φ de P até φ de Q de valor absoluto x φ de L, e isso é menor do que epsilon. E aí, pelo critério de Cauchy, a sequência a série y n converge. Beleza? Alguma pergunta em relação a essa demonstração? Bom, a gente tem, então, esse resultado que diz que se uma série converge absolutamente, então, qualquer rearranjamento dela converge. Bom, porém, o teorema de Riemann diz o seguinte: seja uma série xn tal que você tem aqui o somatório dos valores absolutos de xn é infinito, porém, o somatório de xn converge. Então, para todo C real, existe. Tá? Para todo C real, existe φ de n para n bijetiva, tal que o somatório de yn igual ao somatório de x φ de n é igual a C. Ou seja, para todo número real existe um rearranjamento da série que converge para esse número real. Eu quero fazer, antes de falar da demonstração, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a ideia da demonstração. Essa é uma demonstração bastante interessante, porque ela tem uma ideia muito visual, mas a implementação mas é uma ideia sofisticada, não é uma ideia, digamos assim, automática. Tá? Então, eu quero comentar a ideia da demonstração antes da gente fazer efetivamente a demonstração. A primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: como a série converge, tá? Você sabe que xn, o valor absoluto de xn, converge para zero quando n vai para o infinito. Porque a série converge. Tá? Ou seja, os termos da sequência xn, eles vão ficando cada vez menores. Então, o modelo para você ter em mente da hipótese desse teorema é exatamente o exemplo que a gente viu. É a série menos 1 elevado a n dividido por n. Os valores absolutos são a série harmônica. Tá? E aí, tem uma coisa que não é muito difícil de demonstrar. A gente vai fazer a demonstração, mas é que é o seguinte. Se você olha, em geral, né, para uma série que satisfaz esse enunciado, mas para o exemplo que a gente falou. Por exemplo, se você pega essa série menos 1 elevado a n dividido por n e faz só os termos pares são positivos. Tá? Só que o somatório deles vai dar infinito ainda. Mesmo que seja um pedaço da série harmônica, mas é um pedaço com densidade 1/2. Se a densidade é positiva, você vai ter convergência ainda, você vai ter divergência porque a série harmônica diverge. Tá? Você está pegando muitos termos da série harmônica. Como a série harmônica soma infinito, mesmo que você pegue só metade dele, você não vai conseguir fazer com que convirja. Tá? Então, a soma da parte positiva diverge, e a soma da parte negativa, pelo mesmo argumento, também vai divergir, só que para menos infinito. E, ao mesmo tempo, os termos da série convergem para zero. E aí, qual que é a ideia? Os desenhos bidimensionais são sempre mais fáceis de visualizar. A ideia é que, imagina que você coloca aqui, números reais estão aqui,
você tem um número C, que é o limite que você quer atingir aqui. Tá? Você vai somando só os termos... Primeiro, você espera um tempo n0, tal que o valor absoluto de xn é menor do que epsilon para todo n maior ou igual do que n0. Tá? Você espera esse tempo aí, ok? Aí, vamos supor que a soma parcial até n0 tenha chegado só até aqui, tá? Vamos supor que você chegou até aqui, essa aqui seja a soma parcial da sequência até n0. Então, isso aqui e essa soma parcial é igual ao somatório de L variando de 0 até n0 de xl. Vamos supor que chegou ali abaixo do C, tá? Outra coisa que eu vou marcar no meu desenho aqui são essas linhas amarelas aqui. E o que eu quero dizer nessas linhas amarelas é que para cá eu tenho epsilon, para cá eu tenho epsilon. Então, essa faixa amarela ao redor de C está representando de maneira bidimensional o intervalo C menos epsilon, C mais epsilon, ok? Aí você somou todos os termos, sem se importar com qual era o sinal deles, eles foram oscilando, 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 e chegaram até o Sn0. A partir daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou somando só os termos que são positivos da sequência xn, tá? E eu vou somando só termos positivos. Se eu somar só termos positivos, lembra que a parte positiva, tanto a parte negativa, diverge, só que a parte positiva diverge para mais infinito. Se eu estou parado na altura Sn0, e se eu for somando só os termos positivos, eu vou ultrapassar o C em algum momento. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somando termos positivos, então eu somo... Perdão. Então, eu vou fazer um padrão de cores aqui. Quando eu marcar lilás, significa soma de um termo positivo, tá? Então, eu vou marcando, vou somando positivo, 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 a sequência vai crescendo, e aí, de repente, ela entrou aqui, e aí, de repente, ela ultrapassou aqui, tá? Agora, o que que acontece? Repara que no meu desenho, eu não fui desse lilás que está aqui para cima do amarelo. Por quê? Porque todos os termos da sequência, eles têm valor absoluto menor do que n, menor do que epsilon, perdão. O comprimento do intervalo amarelo, ele é 2 epsilon. De fato, o comprimento entre a barreira amarela de baixo e a barreira preta, que eu sei que eu quero atingir, ele é epsilon. Então, se eu atravessei a barreira amarela, eu não posso nem chegar a ser maior do que o C. Para eu atravessar a barreira amarela, eu tenho que ficar abaixo do C. Quando eu somar o próximo termo, se eu somar o último termo que me atravessar o C, eu não saio da barreira amarela de cima. Por quê? Porque se eu estou abaixo do C, para eu atravessar a barreira amarela de cima, eu teria que ultrapassar um comprimento maior do que epsilon. Só que cada termo contribui com um comprimento menor do que epsilon. Então, se eu olhar o último momento, antes de ultrapassar o C, e somei um termo positivo, aí ultrapassei o C, eu ainda estou abaixo de C mais epsilon. Tá? Aí agora, a gente vai acrescentar só termos verdes, tá? Que significa que eu estou somando um termo negativo, tá? Só que o que vai acontecer? Eu vou dar um mega zoom aqui. Os termos negativos, eles vão fazendo a sequência decrescer, né? Porque eu vou fazendo decrescer, decrescer, só que a sequência agora, todos os termos, como eles contribuem menos que epsilon, em algum momento eu vou de C para baixo, mas eu não posso atravessar desse terceiro ponto verde que está no desenho até abaixo da barreira amarela. Eu tenho que, porque isso é um comprimento maior do que epsilon, então eu tenho que atravessar acima da barreira amarela. Então, se o próximo termo for muito grande, eu vou chegar aqui.
Aí, repara, essa foi a primeira vez que eu estava aplicando termos negativos, termos verdes, eu atravessei a barreira do C. Eu vou continuar somando termos positivos agora, até ultrapassar a barreira negativa também. E agora eu vou fazer esse intercalamento. Toda vez que eu ultrapassar a barreira negativa, no primeiro momento que eu ultrapassar a barreira negativa, a barreira do C, eu vou aplicando só termos negativos até descer. Quando eu descer, na primeira vez que eu tiver descido, eu vou aplicar termos positivos agora. E assim por diante. Aí eu atravessei, aí eu vou ficar descendo. E aí o que vai acontecer agora? Eu vou criar um rearranjo da série, assim por diante, tá? Se eu continuar esse processo, eu vou ter criado um rearranjo da série, tal que os termos vão ficar oscilando entre C mais epsilon e C menos epsilon. Porém, se eu continuar fazendo isso, os termos x e n eles vão ficando cada vez menores. Então, eu posso escolher um epsilon tão pequeno quanto eu quero, fazendo esse rearranjo da sequência. Tá? Ou seja, a regra para fazer o rearranjo é: a primeira vez que eu ultrapassei o C, eu começo a somar termo negativo, até ultrapassar o C e ficar abaixo dele. Agora eu começo a somar termo positivo de novo. A primeira vez que eu ultrapassar o C e ficar acima dele, eu começo a somar termo negativo de novo. Tá? E assim por diante. Essa é a definição do rearranjo, e você tem que provar que o rearranjo forma uma sequência que converge para C. Alguma pergunta com relação à ideia? Essa é uma ideia fantástica. Essa ideia. E eu gosto porque é uma ideia rebuscada, porque você tem que usar o fato de que as somas parciais sem valor absoluto vão para infinito para garantir que você sempre consegue ultrapassar para cima e para baixo. Você tem que usar o fato de que a série converge em valor absoluto, porque te garante que cada termo da sequência individualmente ele vai ficando arbitrariamente pequeno. Então, você ultrapassa, mas você vai fazendo esses ultrapassos que, a partir desse segundo momento aqui, você ultrapassa, mas você vai ultrapassando cada vez menos. Então, a partir daqui, por exemplo, se eu desse continuidade ao desenho, o desenho deveria ficar assim agora, para ele ficar mais realista. Perdão, eu ultrapassei, não deveria ficar assim, agora eu tenho que continuar com lilás. Repara que o que eu consigo aumentar vai ficando cada vez menor. Né? E o que eu consigo diminuir também. E assim por diante. Tá? Essa é a mensagem que a demonstração tenta passar. Bom, vou fazer a demonstração. A primeira coisa, eu vou definir P igual ao conjunto dos J pertencentes aos naturais, tal que XJ é maior ou igual que zero. São os termos positivos da série, a indexação dos termos positivos da série. Eu vou definir N como o J pertencente aos naturais, tal que XJ é negativo. Tá? Essa é a indexação dos termos negativos da série. Ok. Daí o que eu vou fazer... Deixa eu pegar minha cola aqui. Eu vou escrever P como sendo ordenadamente. Então, é um conjunto enumerável, porque é um subconjunto de N, tá? Então, eu botei P1. Repara que nem P nem N podem ser finitos, porque a série dos valores absolutos é divergente, tá? Se um dos dois fosse finito, como a série converge, a série dos valores absolutos deveria convergir também se um deles fosse finito, ok?
Então, está implícito aí que eles são infinitos, tá? Então, eu vou colocar eles ordenadamente. P menor P1, menor P2, menor P3, assim por diante. N vai ser N1 menor que N2, menor que N3, e assim por diante. Como eles são enumerados, eu estou enumerando eles de maneira ordenada. Tá? Sempre é possível fazer isso. Eu vou definir agora a sequência xn, né? Então eu vou definir xp n como sendo o valor absoluto de xn mais xn dividido por 2. Tá? Repara que xn p igual a zero, tá? Ou, peraí, melhor dizendo, xnp igual a zero se n pertence a n. Ou seja, se o índice é um índice para o qual xn é negativo, o xnp é zero. O xnp está detectando só a parte positiva. Já e se n pertence a p, então xnp igual a xn. Okay? Analogamente, eu vou definir a parte negativa, que é o xn menos. Tá? Xn menos é igual ao valor absoluto de xn menos xn, dividido por 2. Tá? E aí, analogamente, o xn menos é igual a zero se o n pertence a p, e o xn menos é igual a xn se o n está na parte negativa da indexação da sequência. Tá? A afirmação que eu vou fazer é que o somatório de xp j variando de 1 até infinito, é mais infinito, e o somatório de x nj, j variando de 1 até mais infinito, igual a menos infinito. Ou seja, a parte positiva, somatório, isso. A parte positiva soma mais infinito e a parte negativa soma menos infinito da série. Tá? Isso vai seguir do fato da série ser absolutamente divergente. Tá? Porém, condicional, porém convergente. Prova da afirmação segue do seguinte. Antes, alguma pergunta? Então, para a gente verificar isso, observa o seguinte, que x, se eu defino xnp mais xn menos, tá? Isso é igual ao valor absoluto de xn, tá? Logo, se eu tivesse que, por exemplo, o somatório de xnp fosse finito, tá? A gente poderia escrever o seguinte. A gente poderia escrever que menos que, bom, repara que xn menos xn menos igual a xnp
menos x, valor absoluto de xn, certo? E isso implicaria o seguinte, que o somatório de n variando de 1 de L variando de 1 até N, tá? De menos xn menos é igual a o somatório de L variando de 1 até N de xl p menos o valor absoluto de xl. Só que, pessoal, isso que está escrito, esse somatório, ele é finito. Por que esse somatório é finito? Porque a gente está supondo que a sequência das somas parciais da parte positiva é limitada. Ok? É isso que eu estou fazendo? Ah, não, peraí. Deixa eu escrever o seguinte. Tem um erro aqui nesse que eu quero. A fórmula que eu quero é esse. Mas esse. Peraí. Deixa eu. Eu cometi um errinho aqui, deixa eu consertar o meu errinho. Não é isso que eu quero dizer. Bom, no final das contas, o que eu vou dizer vai ser muito parecido com o que eu escrevi. Eu acho que vocês já entenderam a ideia que eu quero passar, mas eu escrevi de uma forma que estava incorreta. O que eu quero dizer, eu quero tirar proveito do seguinte fato. Primeiro, existe esse fato aqui, que eu vou deixar guardado. Segundo, eu vou usar essa hipótese aqui, e eu vou usar o fato de que xn, p, isso, xnp menos xn menos é igual a xn. Tá? Isso está correto. Se você olhar, volta à definição do XNP. Ó, o XNP é o valor absoluto de Xn mais Xn. E o Xn menos é o valor absoluto de Xn menos o Xn. Então, quando eu faço a parte positiva menos a parte negativa, os valores absolutos se cancelam e o Xn fica multiplicado por 2, porque fica Xn menos Xn, então fica 2Xn dividido por 2 dá Xn. Quando eu somo, eu cancelo o Xn e fico com 2 vezes o valor absoluto. Por isso que a soma dos dois dá o valor absoluto e a subtração dos dois dá o valor real. Okay? Só que aí eu posso escrever que o somatório agora sim de L variando de 1 até N de XL menos é igual ao somatório de L variando de 1 até N de XL menos o somatório de L variando de 1 até N de XLP. Porém, essa sequência que está do lado direito da desigualdade aí, ela é limitada. Tá? Por quê? O somatório de XL é maior ou igual do que o somatório da parte positiva, né? Porque você está somando mais termos, então você está cancelando os termos. Só que essa parcela aqui converge e essa parcela converge. Logo, você deveria ter que essa aqui converge também. Mas se ambas elas convergirem, tanto x e tanto a parte negativa quanto a parte positiva, a série dos valores absolutos deveria divergir. Deveria convergir também. Porque a série dos valores absolutos é a soma da parte positiva com a parte negativa. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Ou seja, se você tiver a convergência da parte positiva, como, por hipótese, né, a sequência, repara,
isso que eu vou circular de amarelo agora, é a sequência total. Como ela converge por hipótese, né? Se eu tenho uma sequência que converge, uma outra sequência que converge, né, a diferença entre elas converge para a diferença dos limites. Então, essa sequência que está do lado esquerdo da igualdade, aí seria convergente também. Então, essa sequência que estaria aqui seria convergente. Então, se menos uma sequência é convergente, é porque a sequência é convergente também. Mas se a série das somas parciais dos termos negativos da sequência for convergente, então a série dos valores absolutos seria convergente também, porque ela é a soma dos dois, da parte positiva com a parte negativa. Mas isso seria absurdo porque a gente tomou como hipótese que a série dos valores absolutos é divergente. Tá? Logo, não pode acontecer, ou seja, gera um absurdo supor que a soma da parte positiva é finita. Pelo mesmo argumento, se você supor que a soma da parte negativa é finita, você também gera um absurdo. Ok? Bom, uma vez que você já sabe que a parte positiva e a parte negativa somam o infinito, né? Você define o rearranjo da seguinte maneira. Você vai definir J1 como sendo o mínimo J, tal que o somatório de x, PL, para L variando de 1 até J é maior do que C. Tá? E aí você vai definir, a primeira parte do seu rearranjo vai ser P1 até PJ1. Tá? Depois você vai definir I1 como o mínimo J, tal que deixa eu colocar aqui essa soma aqui, vamos chamar essa soma de SJ1, tá? Tal que SJ1 somado com o somatório de X NJ, tá? J variando de 1, L, perdão. XNL para L variando de 1 até J é menor do que C. E ficou uma bosta. XNL menor do que C. Ok? E aí você vai definir J2 como sendo essa soma aqui vai ser o S J1 e 1, tá? Aí você vai definir o J2 como sendo o mínimo J, tal que o SJ1 e 1 somado com o somatório de X, PJ, PL, para L variando de J1 mais 1 até J2, até J, ficou maior do que C, e assim por diante. Tá? Você vai definir um rearranjo exatamente da maneira como a gente tinha discutido na ideia. Os primeiros termos vão ser os primeiros termos positivos da série necessários para que você vai somando até ficar maior do que C. Tá? Se o primeiro termo da série já for maior do que C, o primeiro termo positivo, você só faz esse. O primeiro termo positivo quer dizer que o primeiro J é 1. Tá? O J1 é igual a 1. Se não, você vai somando o termo positivo até ficar maior do que C. Primeira vez que você ficar maior do que C, você começa a somar termos negativos.
até você descer e ficar menor do que C. A primeira vez que você ficar menor do que C, você começa a somar termos positivos até ficar maior do que C. Primeira vez que você ficar maior do que C, você soma termos negativos e assim por diante. Tá? A afirmação é que a sequência construída dessa forma, o rearranjo construído dessa forma, converge para C. Mas essa convergência para C, ela segue do fato de que, e é isso, é o que está construído no desenho, na demonstração, você toma um n0, tal que o valor absoluto de xn é menor do que epsilon, aí você vai somar todos os termos que você já gastou até o n0, esse vai ser o que eu chamei de SN0. Tá? Tipo, eu pego todo o somatório com o rearranjo, tá? Então, a única diferença entre a minha ideia, né, que está aqui, e isso é a definição do SN0. Esse SN0, ele já é com o rearranjo, tá? Então, aqui deixa eu colocar em lilás. Aqui não é x de L, aqui é x φ de L, tá? Onde φ de L é o rearranjo que está definido lá na demonstração. Quando você chega, você vai somar os n0 primeiros termos, e você sabe que a partir daqui, você só está somando termos que são menores do que epsilon. Logo, toda vez que você ultrapassar o C, tanto para cima quanto para baixo, você nunca vai ultrapassar nem C menos epsilon, nem C mais epsilon, respectivamente. Logo, você sabe que, em algum momento, você vai ultrapassar C, por definição do rearranjo, e desse momento em diante, você não vai mais sair do intervalo entre C menos epsilon e C mais epsilon. Portanto, esse rearranjo converge para C. Ok? Então, essa é aí a demonstração do teorema de Lie. Tá? Algum comentário, pessoal? Bom, agora, daqui por diante, a gente vai começar, a gente vai voltar a falar de topologia, tá? E a gente vai falar, então a gente vai voltar a falar de espaços métricos e de propriedades topológicas de espaços métricos, só que a gente vai introduzir um novo objeto agora nos espaços métricos para estudar. Isso é porque o nosso objetivo fundamental nesse curso é estudar as propriedades do cálculo diferencial integral de funções na reta. Mas uma parte do cálculo diferencial, que é uma parte fundamental, é a parte topológica, são as hipóteses de continuidade para você poder falar das propriedades mais gerais de diferenciabilidade e integração. Tá? Então, a gente vai fazer toda essa parte de continuidade, em geral, em espaços métricos, porque, exatamente como eu podia ter feito aquela proposição da convergência absoluta em espaços de Banach, todas as demonstrações sobre continuidade, a gente faz em espaços métricos e não tem a menor diferença em termos do que está sendo escrito aí. Tá? Apenas a imagem mental que é diferente. Então, eu vou apresentar aqui a definição de limite de funções, tá? Então, agora a gente vai voltar para o contexto, sejam x, d, um espaço métrico, e YD, um outro espaço métrico. Eu vou representar as métricas do domínio e no contradomínio pela mesma letra, só por simplicidade, tá? Outra forma de fazer isso é escrever x, d sub x, y, d sub y, para dar ênfase que a métrica depende do espaço onde você está trabalhando. Às vezes eu vou fazer isso, às vezes não. Vai depender um pouco da pressa que eu tiver no momento, mas enfim, fica sempre subentendido que a anotação mais correta é essa segunda anotação aí, tá? Bom, seja f de e contido em x, y. Então, suponha que você tem uma função definida num subconjunto do espaço métrico x, tá? E seja p um ponto de acumulação do conjunto E. Definição. Dizemos que o limite de f de x
quando x converge, quando x tende para P, é igual a y, se para todo y maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a distância dx entre P e x menor do que delta implica a distância dy entre f de x e f de P f de x e y menor do que f. Tá? Se x pertence a E e vale isso. Tá? Por que a gente precisa que, bom, que a gente coloca como hipótese que o ponto P é um ponto de acumulação do conjunto E? É para a existência desses pontos X satisfazendo essa condição ser garantida. Tá? Essa condição só é garantida quando o ponto P é um ponto de acumulação do conjunto E. Tá? Que ele está dizendo que existem pontos distintos dele, arbitrariamente próximos dele, tá? Pontos do conjunto. Essa noção significa aquilo que a gente aprende mesmo nos cursos de cálculo, é que você está evaluando sucessivamente os valores da função em pontos arbitrariamente próximos do ponto de interesse, mas que você não está evaluando a função no ponto de interesse. Você está procurando analisar a tendência de comportamento da função nos arredores do ponto de interesse, para onde ela está tendendo no ponto de interesse. Tá? Então, nessa altura talvez já seja... Oi, Leo. O que é evaluando? Tomando o valor da função naquele ponto. Certo. Tá? Essa é outra palavra que talvez não seja uma palavra do português, mas se alguém descobrir que não é, por favor, me avise. Então, essa altura vocês já devem imaginar essa proposição. Eu vou escrever, bom, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende para P, é igual a y, se somente se, para toda sequência xn de pontos em E, só que xn é diferente de P para todo n, e xn converge para P, você tem que f de xn converge para y. Eu vou deixar essa demonstração como exercício para vocês. Bruno, eu fiquei com uma dúvida. Avaliar a função, mas será que isso é exatamente o que eu estou pensando ou não? Ou seja, evaluate, tomar o valor da função naquele ponto. Mas essa palavra, ela existe na língua portuguesa? Porque... como eu imaginava. Obrigado. Então, Bruno, muito obrigado pela sua contribuição à aula. Então, apesar de eu ter falado evaluar, não é uma palavra da língua portuguesa. Tá? Bruno, muito obrigado por elucidar essa dúvida aí para a gente. É uma pena porque é uma palavra que é muito útil para expressar essa ideia. Então, eu não saberia... Porque quando você fala avaliar, não passa a ideia com a mesma ênfase. Tá? Mas, enfim, tomar o valor da função naquele ponto. É isso que a gente está se dizendo. Tá? Muito bom. Um corolário dessa proposição é que, se o limite da função existe, ele é único. Porque o limite de uma sequência
ele é único também, tá? Então, isso sai como corolário dessa proposição aí. Ok? Bom, e aí tem uma proposição que eu não vou nem enunciar, mas é a proposição que vocês já conhecem do cálculo, ou seja, a demonstração funciona igual em espaços métricos, é que se eu tenho uma função f e uma função g definidas no mesmo subconjunto de um espaço métrico, tomando valores no espaço vetorial, por exemplo, você pode falar, tomando valores em R, você pode falar da soma dessas funções, do quociente, da multiplicação, e os limites se comportam da maneira como a gente está acostumado. O limite da soma é a soma dos limites. Se ambos existem, né, o limite da soma vai existir, vai ser igual à soma dos limites. Se ambos existem, o limite dos produtos também vai existir, vai ser o produto dos limites. Se um deles for diferente de zero, você pode fazer o quociente, e o limite dos quocientes é o quociente dos limites. Tá? Então, a gente chega na definição de continuidade. A gente diz que uma função f é definida num subconjunto E de um espaço métrico x, tomando valores no espaço métrico y, é contínua em x0 pertencente a E, se, para todo epsilon, existe um delta maior que zero, tal que, se a distância x entre x e x0 for menor do que delta, então, a distância y entre f de x e f de x0 é menor do que epsilon. Então, essa é a noção de continuidade em espaços métricos, tá? Ou seja, à medida que você se aproxima de um ponto x0, os valores da função vão se aproximando do valor da função naquele ponto. Calcular limites é diferente de avaliar a continuidade ou não da função em determinado ponto. São conceitos parecidos no sentido de que, se x0 for um ponto de acumulação do conjunto, tá? A função ela é contínua em x0 se somente se o limite de f de x quando x tende a x0 for f de x0. Tá? Bom, então, deixa eu terminar aqui fazendo esse corolário. Se x0 é um ponto de acumulação do conjunto E, então, f é contínua em x0, se somente se o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a f de x0. A noção de continuidade do cálculo. Tá? Bom, eu vou terminar por aqui hoje. A gente vai continuar na próxima aula. A gente vai explorar a relação entre continuidade e as propriedades topológicas do espaço ambiente. Propriedades topológicas mais fundamentais, tá? Continuidade e compacidade, continuidade e conexidade. A gente vai ver que, essencialmente, a continuidade preserva, de uma certa forma, essas propriedades e, por outro lado, também, essas propriedades fazem a função contínua se tornar mais especial, num certo sentido. Em particular, a gente vai provar o teorema de, eu acho que é Weierstrass, que diz que toda função contínua no compacto tem máximo e mínimo. Tá? É isso. Tinha algum comentário importante que eu queria fazer? Não. Se tiver, eu vou lembrar de fazer na próxima aula. Perguntas, pessoal? Beleza. Então, vou interromper aqui a gravação.